Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luxim Eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar Mosias do 11 ao 17. É uma sessão espetacular, maravilhosa e eu tô muito animada. Só para dar um contexto assim histórico para a gente entender, nós estávamos lendo sobre a história do povo de Zénif, né? Eles saíram, foram buscar a terra dos pais deles. O rei Zénif reina muito bem, é um rei justo. E aí ele passa o reinado para o querido rei Noé. E aí é onde a gente vai entrar. A gente vai. São os capítulos que fala sobre o reinado de rei Noé. E aí o aparecimento de Abinadi ensinando o povo, chamando eles ao arrependimento. E as profecias que Abinadi ensina. Então tem muita coisa legal nesses capítulos que a gente vai estudar hoje. Bianca, onde que você gostaria de começar? Pelo começo, né? É um bom começo, um bom lugar para começar. Falando sério, no capítulo 11, no versículo 1, eu acho que é interessante, porque vários capítulos que a gente leu até agora, no primeiro versículo, os profetas estavam falando, a pessoa que estava escrevendo o registro dizia que era grato pelos pais, ou que tinha aprendido alguma coisa com os pais. E nesse caso aqui, já começa dizendo, bem no finalzinho ali do versículo, e ele não seguiu os caminhos de seu pai. Poxa vida. Então, e a gente sabe que Noé foi um rei muito iníquo, né? E o pai dele foi um rei justo. Então é só interessante ver esse contraste e já nos dá uma ideia de como que vão ser, né, os capítulos. E daí, outra coisa que também nos dá uma ideia da situação do reinado e como era o rei e como era o povo do rei Noé, é as menções que são feitas ao coração nesse capítulo especificamente, e, e me chamou muito a atenção isso. No versículo 2 diz que Noé seguiu os desejos de seu próprio coração. Aí no versículo 5 diz que ele consagrou novos sacerdotes, os quais tinham o coração cheio de orgulho. No 14 diz que ele entregou o coração às suas riquezas e passava o tempo numa vida devassa. No 19 diz que eles encheram o coração de orgulho, depois de eles terem ganhado uma batalha, né? E daí no 29 fala que os olhos do povo estavam cegos, portanto, endureceram o coração. E eu achei muito interessante que todas as menções que foram feitas ao coração tinham essa conotação, assim, do orgulho deles. Então, realmente, eles estavam numa situação bem complicada aos olhos do Pai Celestial. Aos olhos Interessante, né? Aos olhos do mundo, não. Aos olhos do mundo, eles estavam arrasando. Mas interessante o poder, né, que nosso coração tem. Onde a gente coloca o nosso coração, aí vai estar nosso tesouro, não é? Aquela escritura que fala. O coração do rei Noé estava nas coisas do mundo. Sim, me chamou muito a atenção ali no versículo 2 quando disse que ele seguiu os desejos de seu próprio coração, porque ele estava realmente dando ouvidos ao, como é que fala? O Homem espírito, natural. ao homem natural. Ele estava dando ouvidos minha nossa, ele estava dando ouvidos ao homem natural. E é claro que todas as pessoas têm essas tendências, a gente sente desejos e tem essas coisas dentro da gente, né? E tá ok. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula do instituto com o irmão Parrella, em Florianópolis, e ele disse que todos nós vamos ter pensamentos ou sentimentos do homem natural e que não são favoráveis aos olhos de Deus, mas que esses pensamentos, acho que ele mencionou alguma coisa sobre
é como se a nossa cabeça fosse uma árvore e Uhum, que esses pensamentos, eles são tipo pássaros que eles vêm, né? E eles podem vir e eles podem ficar e colocar um ninho e se estabelecer ali na nossa cabeça, mas que idealmente o que acontece? Esse pensamento vem e a gente chacoalha os ramos da árvore e o pássaro sai voando, né? Ele não permanece, a gente não deixa com que esses pensamentos, esse pássaro faça morada dentro da gente, porque esses pensamentos vão acontecer no nosso dia a dia. uhum, Talvez vai ter uma pessoa, você é casado e vai ter uma pessoa no seu trabalho que te chama a atenção, que você acha bonita, não sei, né? E você pode vir o pensamento, nossa, essa pessoa é interessante, né? Ou fazer uma comparação com o seu cônjuge, não sei. Eu sinto que esses pensamentos são muito naturais e que eles acontecem. O problema é quando a gente faz com que esses pensamentos ou deixa esses pensamentos tomarem um lugar dentro da gente, um lugar dentro do nosso coração, né? Porque daí, a partir do momento que a gente começa a pensar muito sobre isso, e eles têm um lugar dentro da gente, logo a gente vai estar agindo nesses pensamentos. uhum. É. Eu acho bem importante fazer essa distinção. Eu sinto que por muito tempo, especialmente na minha adolescência, eu sofri. Eu achava que eu era extremamente pecaminosa por causa de alguns pensamentos que eu tinha. E quando eu aprendi essa distinção, né? Eu gosto muito desse parábola, não, mas essa comparação com a árvore, né? Porque vários tipos de pássaro podem vir e pousar na nossa árvore. Então tem vários tipos de pássaro, tem os pássaros bonzinhos, pássaros malvadinhos, né? Então a gente tem que decidir quais os pássaros que a gente vai deixar, como tu disse, fazer a morada, construir um ninho, né? Os pensamentos que me levam a servir ao próximo, a ter compaixão. Então, ok, continua pensando, né? Pensa bastante sobre essas coisas. Deixa elas transformarem o teu coração. Agora, aquelas coisas que são parte do meio natural, a gente só chacoalha a cabeça, manda embora e continua. Vida que segue, né? Mas aparentemente aqui o que o rei Noé fez foi ele deixou criar morada, criar os ninhos desses pensamentos malvados. Uma coisa também que eu acho que é importante, e eu aprendi isso com terapia, não faz muitos anos, assim, é a gente aprender a olhar para esses pensamentos e a reconhecer que eles existem. E reconhecer que eles fazem parte da gente também, que isso é natural, que isso é normal. Porque eu sinto que muitas vezes a gente aprende sobre pecado e qual é errado é, e que a gente não deve pecar, que quando esses pensamentos vêm, imediatamente você tenta evitar eles de alguma forma. E, e sim, a gente precisa chacoalhar a cabeça para que o passarinho não faça o ninho, mas eu acho importante falar: ah, eu tô te vendo, eu vi que você apareceu aí, eu vi que você tentou fazer ninho na minha cabeça, e eu sei que é normal ter esse tipo de pensamento, mas eu não quero que você faça ninho na minha cabeça. Eu não sei se isso faz sentido, porque Uhum. eu sinto que quando a gente simplesmente, talvez, Elisa, como terapeuta, tu consiga, tu tem alguma coisa para falar sobre esse assunto, mas quando a gente não reconhece, parece que esses pensamentos, eles se tornam um incômodo e eles vêm com mais força. É tipo quando a gente faz uma dieta, assim, de restrição calórica, não sei se vai fazer sentido essa analogia, mas eu vou cortar o açúcar completamente, e daí quando você volta a comer açúcar, você devora, assim, tudo que tem açúcar, você come que tem uma condenada. E eu não tô dizendo que a gente tem que deixar com que esses pensamentos fiquem por um tempo, né, com moderação, mas eu sinto que a gente precisa estar ciente de que eles existem e que tá ok e que é normal a gente ter esses pensamentos e sentimentos. E não só, tipo, fazer de conta que eles não existem, sabe? Não sei se faz sentido. Sim, faz sentido. Eu concordo. Acho que é uma parte importante reconhecer que nós somos humanos Uhum, e que nós temos essas tendências, essa parte natural. E uhum, que isso não faz de nós pessoas ruins, uhum, né? Eu acho que às vezes a gente tem tanta vergonha de admitir que essa parte nossa do homem natural existe,
que a gente cria uma vergonha que é prejudicial pra gente. Uhum. E a gente não processa e a gente fica sempre envergonhado sobre aquela parte de Uhum. nós. Existe um tipo de terapia chamada aceitação e comprometimento. Eu não sei se essa é a tradução correta, mas que uma grande parte é isso, é aceitar, é reconhecer Uhum. quando a gente tem essas tendências e aceitar que elas são parte da gente, e aí se comprometer a constantemente buscar mudar, buscar melhorar, né, ao invés de esconder elas. E eu sinto que isso é parte do plano de Deus, se a gente vai olhar, eu gosto muito dessa analogia, da história de Adão e Eva, né, quando eles estavam no jardim do Éden, eu ia falar no jardim secreto, no jardim do Éden, e eles comeram do fruto, né. O que que Satanás falou pra eles? Falou: "Se esconde, né, se cobre e se esconde". E é isso que ele fala pra gente quando a gente tem pecados ou tendências, às vezes nem necessariamente é um pecado em si, mas uma tendência natural a fazer algo que não seja benéfico Uhum. pra nós. Ele quer que a gente esconda aquilo. O problema é de esconder que não dá oportunidade pra gente sobrepujar aquela fraqueza, às vezes. Ela tá sempre ali no nosso inconsciente, sempre ali, ela volta, né. Enquanto o que que foi que o Pai Celestial fez? Ele chamou eles, ajudou eles a se mostrarem, a mostrar, admitir que eles tinham pecado, admitir que eles eram fracos, e aí o Pai Celestial ofereceu um Salvador. Salvador Jesus Cristo. Apresentou mais do plano dele, né, e deu oportunidade deles se arrependerem. Então eu acho que essa é uma importância de aceitação, de aceitar que a gente tem essa parte fraca, que a gente tem essa parte também natural, porque ela nos leva então a buscar o Salvador para transformar a gente, ao invés da gente tentar só esconder de Deus e fingir que tá tudo bonito, que a gente é perfeito. Uma coisa que eu achei interessante, a gente falando agora do Rei Noé, né, e eu pensei sobre a grande influência que um rei tem sobre um povo. Se a gente for pensar no rei Benjamim, a influência que ele teve sobre o povo, né? Ele ensinou as verdades, ele ensinou o evangelho, as pessoas confiavam nele e elas decidiram seguir o Salvador, Jesus Cristo, fazer convênios com Cristo, com o Pai Celestial, por causa do exemplo e dos ensinamentos do rei. E eu pensei que nós somos as rainhas do nosso lar, né? É o nosso reinado, acho que a gente já conversou sobre isso no passado. E sobre a influência que nós temos sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o nosso marido, eu fiquei me perguntando, né? Eu sou uma influência positiva, como o rei Benjamim, ou às vezes eu sou uma influência negativa, como o rei Noé? E eu acho muito legal que a gente pode fazer muitos, muitos paralelos entre o rei Benjamim e o rei Noé. O rei Benjamim era um rei que servia o povo dele. Então, eu vejo, nós como mães, né, se nós vemos nossa família como nosso reinado, nós vamos servir eles ao invés de querer ser servidos por eles, que foi o caso do rei Noé. Ele queria que as pessoas servissem ele queria só ficar lá de boa, na lagoa, e que o povo dele provesse para ele. E o rei Benjamim fez o oposto, né? E como é que eu faço na minha família? Eu quero só que os meus filhos me sirvam. E é claro, digamos, né, na parte física, meus filhos não têm capacidade de me servir. Eles não podem cozinhar, limpar a casa, fazer as coisas por mim. Mas de que maneira, às vezes, que eu tô criando os meus filhos, de uma maneira que eu quero que eles sirvam o meu ego, sirvam a minha vaidade, que eles só me obedeçam por obedecer, porque eu sou mãe e ponto final, né? Isso é uma outra coisa que eu percebi, onde foi que eu anotei? A questão do rei Noé. Ele era um rei autoritário e me fez pensar, né? Será que eu sou autoritária às vezes com os meus filhos? Ali no capítulo 12, versículo 19, fala: aconteceu que o rei Noé mandou que pusessem Abinadi na prisão e ordenou aos sacerdotes que se unissem para formarem com ele um conselho e resolverem o que fazer com ele. Então, ele foi autoritário, foi e colocou ele na prisão, tá pregando contra mim, te prendo. E quantos reis, digamos, ou quantos líderes, às vezes, governamentais que a gente vê pelo mundo, que são, assim, autoritários, né? E claro que as pessoas que estão nesses países não parecem muito felizes. E também quantas vezes eu sou, assim, autoritária, talvez, com os meus filhos, que é
colocar numa prisão, digamos, de um jeito, porque você não tá querendo fazer minha vontade. E claro que é diferente, nós como os pais precisamos impor limites. Precisa, né, dar consequências para os nossos filhos também. Mas me fez pensar, quando eu for dar as consequências, quando eu for ensinar, para pensar duas vezes antes de falar qual vai ser a consequência, para não tornar algo autoritário, mas tornar algo que eu tô usando a minha autoridade de mãe para ensinar ele, mas não para satisfazer simplesmente o meu ego e Hum, o meu homem natural. sim, eu gostei muito disso. Quando eu estava lendo esses mesmos versículos, na verdade eu fiquei pensando sobre os nossos líderes políticos. Quem são as pessoas que nós estamos elegendo? Quem são as pessoas que a gente está votando, né? E a importância de a gente aprender e se informar sobre política, sobre quem são as pessoas que vão nos representar, quem são realmente os vereadores que eu vou votar, né, que vão estar me representando, ou governador, ou senadores, ou presidente da República, né? E pensar nos valores que a gente tem como mulheres cristãs e os valores que a gente quer que sejam propagados. E pensar nos valores que a gente não quer que sejam propagados e que a gente espera que outras pessoas possam ser influenciadas, né? E, e a importância que existe, né, em a gente escolher líderes que sejam justos. E eu sei que isso é muito difícil, né? Porque a política é muito complexa e o sistema político é muito complexo. Mas eu acho que isso é importante. Eu, como mãe, preciso estar preocupada com as pessoas que estão me representando, porque meus filhos vão ser influenciados pelas leis que vão ser aprovadas e pela pauta que aquele político tem. E o povo como um todo. Aqui fica muito claro que o rei Noé, no versículo 5, diz que ele consagrou novos sacerdotes, os quais tinham o coração cheio de orgulho, e que eles. Aqui daí no versículo 7 está falando sobre o povo, e diz que eles se tornaram idólatras, porque foram enganados pelas palavras vãs e lisonjeiras do rei e dos sacerdotes. E então eu sinto que eu tenho esse dever como a rainha do meu lar, né? Como mãe e de prestar atenção quem são os líderes que podem ter uma influência nos meus filhos e se eu tenho a capacidade, de certa forma, de influenciar nisso, né? Eu sei que, né, a gente sempre pensa, quem sou eu, né, na fila do pão, como diria nossa amiga Florence. Eu sou só uma pessoa, mas de certa forma, eu me sinto empoderada, assim, né? De poder ter certa influência em quem eu tô votando. Mas me fez pensar muito sobre isso. E claro, eu não tô aqui tentando falar sobre um partido ou outro político, mas sim sobre ter essa consciência política e pesquisar, fazer pesquisa e aprender sobre isso. Porque aqui a gente vê as consequências de líderes políticos e religiosos, nesse caso, né? Que influenciaram o povo pro mal. Eu achei muito legal o que tu falou até no início ali, os vereadores, os senadores. Uhum, Ah, eu cresci muito sempre pensando, o presidente, o governador e o prefeito, né? E uhum, claro, eles são importantes também, mas essas outras posições políticas também têm muita influência, muita importância e podem fazer uma diferença. Às vezes, claro, a gente também vai buscar votar pro presidente, governador e prefeito da melhor maneira possível, quem a gente acredita que vai se alinhar mais com os nossos valores, com as nossas crenças, uhum, mas ao mesmo tempo, os
essas outras posições políticas também têm muita influência. E às vezes até mais influência no nosso direta com o nosso dia a dia ali, com o lugar onde a gente vive, para defender os nossos valores, do que apenas se focar nesses outros líderes que são, digamos, os principais, né? E é algo que eu preciso meio que me arrepender. Mas de estar disposta a ir estudar, a dedicar tempo, a dedicar atenção, a dedicar conversas também, conversar abertamente com outras pessoas sobre isso. Às vezes a gente fica tão focado, tão fechado numa ideia, num partido político ou num candidato específico, que a gente se fecha à ideia de ter uma conversa aberta sobre essas coisas, né? Sem um viés, Uhum, necessariamente. Só assim parar e ouvir, tu acredita nesse candidato? Por que tu acredita nesse candidato? Me fala, defende ele aí pra mim, porque eu tô tentando decidir em quem que eu vou votar, digamos. uhum. Então, eu acho que é algo que eu gostaria de fazer mais, preciso fazer mais, e preciso me arrepender também, pagar as minhas multas atrasadas e atualizar o meu título de eleitor. Já faz um tempinho que eu não voto, viu? Ah, então isso é mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa que esteja ouvindo. E uma das coisas que eu mencionei ali no versículo 7, eu li a parte em que o povo se deixou enganar e se tornou idólatra pelas palavras vãs e lisonjeiras do rei e dos sacerdotes, e eu fiquei pensando sobre como que eu posso me tornar uma pessoa que não se engana, não se deixa enganar facilmente por palavras lisonjeiras. Como que eu posso ajudar os meus filhos a não serem facilmente enganados? Eu lembro que, e esse exemplo, de novo, eu estou entrando falando sobre política, mas eu acho que se aplica a outras partes da nossa vida. Mas quando nós estávamos no Brasil, foi bem na época das eleições, e eu estava conversando com uma pessoa, e a gente estava conversando sobre política, e daí ela fez um comentário sobre uma das pautas de um dos candidatos a presidente. E ela falou daquilo com bastante veemência e tal, que ele iria fazer pelo povo e tal. E eu não tinha nenhum argumento, porque eu não sabia se aquilo era verdade ou não, eu nunca tinha ouvido falar. Eu lembro que eu senti que eu deveria pesquisar mais sobre aquele assunto, em vez de só acreditar que era realmente aquilo. E é minha amiga, né? Mas a gente tinha visões opostas, então eu acho que isso também contribuiu para eu querer pesquisar mais sobre isso. E eu lembro que eu entrei no site oficial do candidato, onde estavam todas as propostas dele para o governo, e na verdade, o que ele tinha lá era algo bem oposto ao que era algo bem oposto ao que a minha amiga estava falando. E eu lembro de ler, eu tô lendo ali, né, no site oficial do candidato, e eu aprendi que aquela não era realmente a visão dele sobre aquele assunto. E me abriu muitos olhos. E me fez perceber que muitas vezes não é tudo aquilo que, né, que as pessoas estão falando que é realmente verdade, que eu preciso aprender por mim mesma e por buscar. Eu me senti muito grata, assim, que eu tive aquele sentimento naquele momento de que eu precisava aprender sobre aquele assunto, que eu precisava buscar mais, porque isso me ajudou a não ser enganada, porque eu poderia. E eu não acho que a minha amiga estava tentando me enganar, eu acredito que ela realmente acreditava naquilo que ela estava me dizendo. Mas às vezes a gente faz isso, às vezes a gente ouve alguma coisa e a gente toma aquilo como verdade. Muitas vezes, porque a pessoa que está falando, ela é tão eloquente e sabe se expressar tão bem que ela nos convence como ou nos confunde, né? E eu sinto que é muito importante que a gente tenha essa habilidade, né? Isso talvez poderia chamar de pensamento crítico e de instigar isso nos nossos filhos. E essa é uma coisa que eu preciso melhorar muito, porque eu tenho a tendência de ser autoritária e de querer uma obediência cega. E é algo que eu tenho trabalhado muito comigo mesma e tentando não ser assim com a Mayara. E uma das coisas que eu tenho aprendido
é que eu não gosto quando ela discorda de mim, assim, quando a gente, sei lá, eu, eu falo alguma coisa e ela contra-argumenta. Eu fico muito brava. Eu não gosto, eu acho que é um desrespeito. Mas, quando ela tem a habilidade de argumentar, claro, de uma forma bem educada, isso é um sinal de inteligência, é um sinal de que ela está pensando e que ela está tentando encontrar um argumento. Eu não deveria tentar fazer com que ela não tivesse esse senso crítico, porque esse é o senso crítico que, ao longo da vida dela, vai ajudar ela, quando ela ouvir alguma coisa de alguém, de questionar aquilo que ela está ouvindo, de questionar o pensamento, de questionar o que está sendo falado. Isso é importante, porque isso vai levar ela a descobrir conhecimento por ela mesma, contanto que, claro, não adianta só questionar por questionar e ser um rebelde. Mas eu acho que é importante a gente questionar e daí tentar descobrir por nós mesmos isso, né? Fazer com que esse processo de se perguntar e de duvidar nos leve a ganhar conhecimento. E eu acho que essa é uma das formas que pode fazer com que a gente não seja enganados. Mas eu adoraria ouvir, de vocês que estão nos ouvindo, como que vocês acham que vocês podem instigar isso nos filhos de vocês? Que é muito, muito importante, né? É uma habilidade essencial de se ter no mundo que a gente vive hoje, na minha opinião. Eu achei bem legal isso que tu falou, de ajudar os nossos filhos a desenvolver esse pensamento crítico. E parte disso vem de nós aceitarmos, às vezes, quando eles discordam da gente. E é muito difícil. É muito difícil essa parte da coisa autoritária. Mas isso foi outra coisa que eu acho que tem conexão com o que eu percebi aqui do Reino É, e que é uma coisa, uma linguagem da terapia, a gente fala a capacidade de diferenciação, de nós nos diferenciarmos das outras pessoas ao nosso redor, ao invés de reagirmos simplesmente. Eu sinto que muitas vezes, digamos, quando meu filho fica nervoso, quando ele fica bravo, chateado, eu fico nervosa, eu fico brava, eu fico chateada. Eu sinto que Deus criou isso com um propósito, né? Para quando às vezes a gente tem mais empatia pelas outras pessoas, a gente consegue, de certa maneira, sentir o que eles estão sentindo. Mas em determinados momentos pode ser bem prejudicial. A dinâmica entre Reunoé e o Abinadi é bem interessante, porque eu sinto que o Abinadi ele tem essa capacidade de se diferenciar e o Renoé não tem essa capacidade de se diferenciar da outra pessoa. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando sobre nós aceitarmos que os nossos filhos discordem da gente, sem levar para o lado pessoal. Digamos, ok, você tem uma opinião diferente, vamos conversar. É claro que nos momentos difíceis, às vezes a gente nem sempre para ter essa calma, né, de vamos conversar. Mas isso vem de uma capacidade de que, ok, o meu filho discordar de mim não tem nada a ver com a minha falta de autoridade ou comigo não ser uma boa mãe. Ele só tem uma opinião diferente. O meu filho não querer ir para a igreja não é um sinal de eu ser uma boa mãe ou uma mãe. Né? É o sinal de que ele é um humano e ele tem as suas próprias vontades. Eu posso respirar fundo e encontrar uma maneira calma de lidar com a situação. Não sendo nem autoritária, mas também não sendo só permissiva, né? Porque ele ainda é uma criança. Os nossos filhos ainda são crianças, são humanos em formação e nós somos os responsáveis por eles. Ok, me fez pensar sobre duas coisas. Uma é como nós podemos reagir a correções. No caso aqui, a Binad está corrigindo Noé, e o rei Noé não levou essa correção muito bem. E outro aspecto que eu pensei é como nós reagimos quando nós nos sentimos atacados. Então, digamos que não seja nenhuma correção, mas seja que, sei lá, vai que teu filho tem alguém que está fazendo bullying com ele na escola. Que não é o caso de Abinadi fazendo com Noé, né? Mas Noé se sentiu atacado. Ele estava passando por uma situação que ele não estava se sentindo muito querido, né? Como que nós reagimos quando nós nos sentimos atacados? A gente ataca de volta ou a gente é capaz de criar essa diferenciação? Essa capacidade de se manter calmo, de não levar para o lado pessoal e de não querer atacar de volta.
A primeira coisa é a questão de como nós reagimos a correções. Eu tô, no momento, ouvindo um livro, eu sei que a Bianca já leu esse livro, e ela já mencionou, na verdade, esse livro aqui no podcast em alguns episódios atrás, se chama Mindset. E ele fala sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Então, a diferença basicamente é a mentalidade fixa é que você não acredita que você pode progredir, você acredita que você nasceu com uma habilidade determinada e você vai morrer com aquela habilidade determinada. Seja ela boa ou ruim. Digamos, se você acha que você é super inteligente e brilhante, você acha que você é super inteligente e brilhante, ponto final. Se você acha que você é burro e não pode aprender, você acredita que você vai morrer burro sem poder aprender. E isso vem várias outras coisas. Eu falei só de inteligência, né? Mas vários outros aspectos. A diferença é essa mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento acredita que nós somos capazes de mudar e crescer e progredir. Então, digamos que eu falei no meu teste, na minha prova, tudo bem, tá tudo bem, né? O que eu errei aqui? Vou aprender, vou fazer a prova de novo no futuro e vou acertar. Ou, se eu errar de novo, eu vou fazer até eu aprender o que eu tenho que aprender e eu vou progredir, né? Então, a gente não classifica as pessoas tanto, né, como inteligente ou burro, digamos, né? Somos todos humanos crescendo. O problema, como que essas mentalidades vêm aqui como nós reagimos à correção, é se a gente tem uma mentalidade fixa, é muito difícil aceitar a correção. Primeiro porque a gente não quer se sentir menor, e se alguém corrige na mentalidade fixa, a gente vai achar que a gente é menos do que outros, né? Se alguém está me corrigindo, talvez eu vou achar, eu sou incompetente. Eu vou começar a me rotular de uma maneira negativa. E daí, claro, se eu sinto isso, talvez eu me sinta defensiva, eu não vou aceitar correção. Enquanto alguém com a mentalidade de crescimento, se ela recebe uma correção, ela vai aceitar, poxa, é verdade, né? Realmente eu tô falhando aqui, eu posso melhorar. Obrigada por me corrigir. E essa é a situação aqui do rei Noé, né? Se a gente for comparar essas duas mentalidades, ele tá nessa mentalidade fixa, né? Ele achava que ele era o bam, bam, bam. Ele nasceu o bam, 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 nasceu filho do rei, e agora ele é o rei, vai morrer o rei, e ele é o top das galáxias. Todo mundo tem que servir ele, adorar ele, e ponto final. Aí vem alguém aqui agora corrigir e dizer o contrário para ele não aceita a correção. E aí ele se revolta contra aquela pessoa e quer colocar aquela pessoa para baixo, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, como que eu reajo às correções? Quando alguém me corrige, eu sou capaz de ter essa mentalidade de crescimento e aceitar a correção como uma maneira que a pessoa tem de me ajudar? Eu sinto que isso é especialmente quando eu recebo correção da minha mãe, ela ainda é minha mãe, apesar de eu ser adulta agora, e do meu marido, né? Quantas vezes ele vem me corrigir ou falar alguma coisa e o meu orgulho, aquela minha mentalidade fixa, eu não quero aceitar. Mas se eu trocar para essa mentalidade de crescimento, eu posso ver todas as correções como uma oportunidade de eu crescer, de eu me desenvolver, de eu me tornar uma pessoa melhor. Que foi o que o rei Noé não fez. No versículo 27, eu sinto que, só para ilustrar, assim, o que tu está falando, eu acho que tá muito claro. Diz assim: Ora, quando o rei Noé soube das palavras que Abinadi dissera ao povo, também ficou irado e disse: Quem é Abinadi? Para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? Ou quem é o Senhor para trazer sobre meu povo tão grande aflição? Quem é Deus? Como assim? Quem é Deus para me corrigir? Eu achei bem legal e eu conectei, na verdade, do 27 ao 29, eu sinto que ele tá assim nesse padrão de mentalidade fixa. E aí, no capítulo 12, versículo 13, eu marquei também. Porque daí os servos dele falam uma coisa semelhante, falam: E agora, ó rei, que grande mal fizeste, ou que grandes pecados cometeu o teu povo, para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem? Tipo, como assim? Nós somos perfeitos. Como assim ele tá dizendo que a gente pecou? Capaz! Não, nós somos bons demais, né? E eu sinto às vezes, quantas vezes talvez eu reajo ou tenho a vontade de reagir dessa maneira.
E eu penso também como que eu posso instigar e ensinar os meus filhos a terem essa mentalidade de crescimento e verem a correção e o arrependimento como uma oportunidade, como uma benção, como algo legal, algo que eles vão querer ser corrigidos. Eles vão buscar correção porque eles querem se tornar pessoas melhores, ao invés de pessoas que querem evitar ser corrigidos. E é bem interessante porque eu sinto, é bem forte. Eu acho que todos, né, nós como seres humanos somos assim, mas meu filho é bem interessante ele como ele reage à correção. E eu sinto que eu tenho que ser bem cuidadosa quando eu corrijo ele, porque quando eu corrijo ele, às vezes, ele entra numa crise, assim, ele começa a chorar, 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 e chorar, chorar, chorar. Ele tem só 3 anos, tadinho. E eu fico me perguntando como que eu posso ajudar ele a não só se sentir mal e culpado pela correção que eu tô fazendo, mas sentir o desejo de usar aquela correção para ele se tornar uma pessoa melhor. Então Eu é algo que eu tô, nesse momento, assim, pensando sobre o assunto. tenho dois pensamentos sobre isso. O primeiro é que uma das coisas que faz a correção ser desagradável é quando ela é associada a algum tipo de vergonha. Eu acho que é muito comum isso acontecer e eu sinto que esse é um erro que às vezes eu faço, que eu já me peguei fazendo e que eu preciso ser mais cuidadosa, é não corrigir a minha filha e envergonhar ela pelo erro dela, de certa forma, fazer com que ela sinta vergonha pelo erro dela. Porque a partir do momento que ela se sente envergonhada por ter errado, aí, imediatamente, ela vai querer esconder os erros dela. Ela não vai querer mais mostrar os erros dela, porque se ela mostrar, ela vai ficar vulnerável, ela vai ser envergonhada, né? Ela vai se sentir envergonhada. E eu acho que isso é algo que é bem difícil de fazer, principalmente quando a gente corrige o mesmo comportamento, a mesma coisa várias vezes. Eu sinto que às vezes a gente tenta corrigir de uma forma mais suave, mais de leve, não dá certo, daí tu tenta ser talvez um pouco mais rígida, aí tu tenta estabelecer limites que sejam mais firmes, aí você talvez estabelece junto com esse limite alguma consequência, e daí isso não funciona, aí você tá tentando, 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 que chega um ponto que você pensa, o único jeito que eu tenho, talvez, é fazer ela se sentir mal por isso, é fazer ela se sentir envergonhada do que ela tá fazendo. E daí, funciona, entre aspas, porém, você cria vergonha, e quando você cria vergonha, você faz com que a criança, primeiro, ela não vai querer confiar em você, porque ela vai se sentir atacada, machucada, né? Então, essa é uma das coisas que eu sinto que eu, particularmente, preciso melhorar, mas que eu vejo que é muito comum, associar a vergonha à correção. E é bem detrimental. E a outra coisa que eu pensei quando tu comentou sobre o IMO é que eu li um livro que é muito interessante. É, é voltado para adoção e eu não lembro o nome dele agora. Se eu lembrar, eu menciono. Mas uma das coisas que a autora ensinou é que quando a gente corrige, a gente precisa também prover uma oportunidade de sucesso para a criança, da prática do sucesso. Então, você vai corrigir, a criança vai se sentir mal, talvez por aquilo, mas ela precisa ter a oportunidade de refazer e, e tentar novamente. E daí, quando ela tenta novamente, você vai reconhecer o esforço dela, vai parabenizar ela e vai dar um reforço positivo para para aquela tentativa correta. E o- a dificuldade maior de fazer isso, que eu sinto no dia a dia, é o tempo, às vezes, né? Você ter tempo de você, ok, vamos lá, tenta de novo. Mas existem alguns estudos que falam sobre isso, relacionados à adoção e comportamento interessantes e que mostram que isso funciona. Funciona para ensino de novos comportamentos, porque principalmente com a adoção tardia, quando você adota uma criança que já vem com uma série já viveu muito, já tem muitos hábitos formados e muitas coisas, às vezes é muito difícil a transição para uma nova família que tem hábitos diferentes, né? Os dois lados precisam ceder bastante e aprender um com o outro. Mas novos comportamentos podem ser formados. E existe muita correção que acontece nesse processo.
E uma das formas mais eficazes para a criança aprender com os erros dela é através da prática e do reforço positivo. Então, acho isso muito interessante. Eu já fiz bastante e às vezes é complicado. Com crianças menores é mais fácil porque elas se motivam muito facilmente, principalmente com elogio, né? Você consegue assim dar uma guiar elas para esse caminho. Ah, vamos tentar mais uma vez, vamos ver se você consegue. Quero ver você tentar de novo. Pergunta de novo. Dessa vez eu quero ver se você consegue ser gentil. Quero ver você assim, ser super gentil, a criança mais gentil do mundo. Vamos ver se você consegue. Algo assim. Elas são mais fáceis, né, de fazer essa coisa lúdica. Quando a criança tá ficando mais velha, pré-adolescente, elas já percebem esse tipo de coisa. E é muito mais difícil você falar, ok, tenta de novo. E dela fica irritada, e dela não gosta, né? Porque ela sente que você tá tratando ela, talvez, de uma forma mais infantil. Então, os pais precisam ser muito mais criativos. Mas é possível, só demanda esforço, intencionalidade e intencionalidade. Só simples assim. Simples. Mas obrigada, muito, muito relevante, eu acho, esses conselhos, né? Eu gosto muito dessa ideia de prover oportunidades para tentar de novo, porque é assim que o Pai Celestial faz com a gente, né? Ele nunca tenta envergonhar a gente. Ah, olha ali, Elisa, tu de novo gritou com teu filho. Sem vergonha. Não, ele, né? Ok, amanhã é um novo dia. Tenta de novo. E eu vou tentando de novo, né? Todos os dias. Mas é assim que a gente pode olhar quando nós somos corrigidos também, né? Que a gente pode tentar de novo. Não é o fim, não é o julgamento final, aquela correção. E, infelizmente, o rei Noé tinha bastante dificuldade com isso. E aí, meu outro pensamento foi essa coisa de diferenciação. Foi, na verdade, o versículo 17, quando eu falei de autoritarismo, que foi como o rei Noé reagiu, né? Foi, eu me senti atacado, você tá dizendo que eu sou pecador, então eu vou te colocar na prisão. E se a gente pensa assim, olhando aqui, né, que coisa tola. Ele podia. Porque uma pessoa bem diferenciada, digamos que vem alguém e falar que você é feio. Você pode reagir e dizer, mas você é chato. Ou eu posso dizer, tá bom, eu sei que eu não sou feia. Tchau e bênção, né? Você pode criar essa capacidade de não levar as coisas pro lado pessoal e de não necessariamente reagir àquela ameaça que você percebeu como uma ameaça ou aquele ataque. E infelizmente o Rei Noé realmente não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Porque ele podia muito bem ter dito: valeu, Abinadi, obrigada aí pela mensagem, eu discordo contigo, eu não acho que eu sou pecador, tchau e bênção. Né? Ele podia muito bem ter feito isso. Ele ainda ia ser pecador, ia estar fazendo os pecados dele, mas ele não ia ter lançado um servo de Deus, um profeta, na fogueira. Mas não, porque ele se sentiu atacado, ele não teve essa capacidade de diferenciar entre ele e a pessoa por quem ele se sentiu atacado, ele precisou atacar de volta. E aí ele foi, colocou na prisão, e aí ele foi e eventualmente queimaram Abinadi, porque ele não soube lidar com aquela percepção de que ele foi atacado. E aí eu sinto isso na maternidade, que às vezes nossos filhos nos desafiam. A gente diz uma coisa, eles dizem outra coisa, eles discordam da gente, eles talvez ataquem a gente, dizem, sua chata, eu não gosto de você, eu te odeio. Né? Meu filho ainda não chegou nessa fase, espero que nem chegue, mas eu sei que é mais comum do que a gente pensa. E é parte, às vezes, da maternidade, né? Nossos filhos vão se irritar, eles vão se sentir chateados e frustrados e muitas vezes vão se expressar de maneiras que não é confortável ou agradável pra gente. E acho que é bem importante a gente criar essa capacidade de meio que aceitar, é só uma birra, né? Que essa criança tá tendo, vai passar. Não é verdade que meu filho me odeia, necessariamente. Né? Ele tá num momento de frustração, chateado. Eu vou respirar fundo, vou agir como adulta e ajudar ele a se acalmar, me manter calma
e aí conversar com ele. Mas é muito difícil, eu vejo, assim, não, como eu disse, eu não cheguei ainda na fase de que meu filho é capaz de dizer essas coisas tão dolorosas, mas quando ele tem uma birra, quando ele se irrita, quando ele se frustra, é muito fácil o meu sangue subir automaticamente. E eu não conseguir estar calma para ajudar ele a se acalmar. Aí fica duas pessoas nervosas ao mesmo tempo, não chega em lugar nenhum. Então, esse foi um dos paralelos, assim, que eu encontrei com o exemplo do rei Noé. Como que às vezes eu reajo como uma rainha Noé, ao invés de me manter calma Sim. e ajudar meu filho a se acalmar. Isso que tu tá falando sobre diferenciação me lembrou de um outro livro. A gente tá falando de vários livros hoje, que eu também já mencionei em algum outro episódio, que é Codependente Nunca Mais. Eu sinto que essa essa tendência de querer controlar o comportamento do outro tem a ver com a nossa codependência. E eu acho que acontece muito nas famílias, e é algo que eu tenho dificuldade em não ser codependente do meu esposo ou da minha filha, e não deixar com que os sentimentos deles afetem os meus sentimentos. E o comportamento deles afetem o meu comportamento. E esse livro, ele é absolutamente incrível. Então, se você sente que você tá ouvindo a gente, que você sente que você tem uma dificuldade muito grande, que assim, o comportamento de uma pessoa te afeta demais. Há a possibilidade, talvez, de haver certa codependência de sentimentos ou física com essa pessoa. Tá, ô Bianca, Hum, desculpa te interromper, mas para talvez alguém que está ouvindo a gente não sabe o que que significa codependência. hum. Será que você pode explicar para nós aí? Explica tu, terapeuta. Eu tô perguntando pra ti, porque eu não sei explicar. Ó. Peraí. Vamos pedir pro Google explicar pra nós. É aquela coisa, né? Tu sabe o conceito, mas Isso. é bem difícil explicar. A codependência. E talvez isso aqui pareça ser algo. A definição talvez pareça ser muito radical, assim, né? A definição no papel. Mas eu acho que muitas vezes a gente tem traços de codependência na nossa vida. Eu vou ler aqui essa definição que eu encontrei. Então, codependência é um transtorno emocional de dependência de um indivíduo. Nele, o codependente não consegue se desvincular ou mesmo estabelecer um relacionamento saudável com uma determinada pessoa. Eu sinto que a codependência, o seu comportamento depende do comportamento do outro. Isso. Então, e de certa maneira você justifica o seu comportamento por causa do comportamento do outro. Você não é capaz de se diferenciar da outra pessoa. E muitas vezes cria como um efeito dominó ou um ciclo vicioso. Digamos que você tem um cônjuge que é viciado em pornografia, tá? E aí você, por ser codependente dele, você começa a checar o celular dele todos os dias. E aí você justifica esse seu comportamento por causa do comportamento dele. E aí o que acontece é que muitas vezes até essa codependência piora o comportamento da outra pessoa. E aí se torna como um círculo vicioso, né? O seu esposo que tá ali viciado na pornografia, quanto mais você fica checando com ele, fala, você viu pornografia hoje? Ah, você tá vendo? Mais ele se sente controlado, mais ele se sente sobrecarregado, envergonhado. E esses sentimentos podem ser que levem ele a acabar vendo mais ou a acabar mentindo pra você. Mas daí você começa a justificar, não, mas eu tô fazendo isso porque ele tá fazendo aquilo. Eu quero Então, ajudar ele. eu quero ajudar ele. E aí você não consegue se desvincular o seu comportamento do comportamento da outra pessoa. E, assim, é muito mais fácil na teoria do que na prática. E essa codependência pode ser criada, digamos, num casamento, pode ser criada entre pais e filhos, digamos, nós com os nossos pais, ou até nós com os nossos próprios filhos. É isso. Basicamente, você justifica o seu comportamento por causa do comportamento do outro e você não consegue desvincular o seu comportamento pessoal do comportamento da outra pessoa. Você está sempre sendo uma pessoa reativa,
reagindo ao comportamento de outros, ao invés de escolher o seu próprio comportamento por você mesmo. E a nossa cultura, eu acho que não contribui com isso, porque eu sinto que os pais são muito mais envolvidos na vida dos filhos. Os filhos vivem por muito tempo com os pais, até mesmo depois da vida adulta, né? A gente vê isso com frequência. E que é ok, isso faz parte da nossa cultura, mas eu sinto que, por causa desse envolvimento bem mais forte do que se vê em outras culturas, a codependência é mais presente em culturas como a nossa, culturas latinas ou em outros países que têm culturas similares à brasileira. Enfim, se você sente isso, eu super recomendo esse livro. Ele mudou muito a minha vida. E, inclusive, eu tenho que ler ele de novo esse verão. Eu quero ler ele todos os verões pro resto da minha vida para eu aprender bem esses princípios, porque é muito necessário. É muito necessário. E faz com que os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges e pessoas ao nosso redor sejam muito mais leves, porque a gente não se deixa afetar tão facilmente pelo comportamento das pessoas. E aqui na prática, digamos, a codependência, digamos, do Rei Noé foi isso, né? Ele tá meio que justificando, ele não fala necessariamente abertamente aqui, mas é basicamente, ok, você tá me corrigindo, você tá me acusando que eu sou pecador, que eu tô fazendo tudo isso errado, eu vou reagir. É meio que eu tô sendo forçado a te jogar na fogueira, a te queimar, porque você tá agindo assim. Então, às vezes, quantas vezes eu sinto, às vezes, como mãe, meu filho tá me forçando a levantar a voz, a falar mais alto. Não, meu filho não falou pra eu falar mais alto, ele não tá me forçando, não tá apontando uma arma na minha cabeça dizendo pra eu falar mais alto. Não. Eu tô escolhendo reagir dessa maneira, levantar a minha voz, gritar, bater, seja lá o comportamento que eu vou ter, é minha escolha. Não é culpa do meu filho que eu tô agindo de certa maneira. E eu preciso tomar responsabilidade por isso, pelas minhas ações, e aprender a ser menos reativa. Não fazer como o Rei Noé fez. Eu não sei, esses princípios me vieram muito fortes à mente quando eu estava lendo aqui sobre essas interações entre o Rei Noé e o Abinadi. Uma das outras coisas que eu tô pulando direto, né, para que o Rei Noé jogou o Abinadi na fogueira, mas antes disso acontecer, teve toda uma discussão, teve toda uma conversa e tal. Mas eu acho muito legal ali no capítulo 13, versículo 1, quando o rei ouviu essas palavras, disse aos sacerdotes: tira esse homem daqui, matai ele. Ele é louco. Ele começou a acusar que a culpa era do Abinadi. O Abinadi que é louco, não é ele que é pecador. É outra pessoa que é o problema. E na questão da codependência é isso, é bem comum. A gente geralmente vê a outra pessoa como um problema, né? Digamos, num casal, em uma das pessoas tem talvez um vício, digamos, em pornografia, como exemplo que a gente estava falando, né? O problema é o parceiro. Por que você está vendo pornografia? Eu estou sendo forçado a ficar checando o seu celular, a ficar te perguntando as coisas. Você é o problema desse relacionamento, não sou eu. E aí a gente nunca toma responsabilidade pelas nossas ações e pelo nosso papel em qualquer relacionamento em que a gente se sinta codependente. Sim, outra coisa que eu achei legal que eu queria comentar é no versículo 12. E só para dar um contexto, assim, Abinadi, então, é levado à frente do rei Noé e dos sacerdotes, ele é questionado, e daí ele fala algumas coisas, daí o rei Noé fala que ele vai ser condenado à morte, mas daí o Abinadi fala, não, eu não vou porque Deus me mandou aqui, eu ainda... Vocês podem me matar depois, tá ok. Mas primeiro eu tenho algumas coisas para falar. E daí ele fala várias coisas e ele confunde o rei Noé e os sacerdotes. E daí, no meio dessa confusão, os sacerdotes fazem uma pergunta para ele, que parece uma pergunta sincera, assim, eles estão querendo saber o significado de uma escritura. E o Abinadi fica chateado e fala: Como assim? No versículo 25 do capítulo 12: Sois vós sacerdotes e alegais ensinar este povo e entender o espírito de profecia, e não obstante desejais que eu vos explique o que significa essas coisas? E daí no versículo 27 ele diz: Não haveis aplicado vosso coração para compreender, portanto, não haveis sido sábios. O que, pois, ensinais a este povo? E mais uma vez me chamou a atenção a ideia de aplicar, eu preciso aprender
eu preciso aplicar o meu coração. Eu preciso saber as coisas para que eu possa entender elas, para que eu possa ensinar elas para minha filha. E eu sinto que existem muitas coisas que eu não entendo muito bem. Muitas coisas que eu não sei. E eu não posso ser dependente das pessoas ao meu redor, dos meus líderes, ou só da conferência geral. Eu preciso buscar, eu preciso saber por mim mesma. E eu acho que, né, fazer esse podcast tem me ajudado com isso, tem me ajudado a ler as escrituras e realmente aprender, mas tem sido muito legal. E, e eu gostei da forma como a Abinadi fala. E me chamou muito a atenção, assim, a necessidade de, como mãe, eu saber compreender para que eu possa ensinar. Quando eu li, eu até li o final ali, trocando, como a Elisa sempre faz, né? Trocando o povo por filhos. O que, pois, ensinais a estes filhos? O que, pois, ensinais a tua filha, né, Bianca? E foi interessante fazer essa. E o pensamento que eu tive, ele com 29, ele diz: se ensinais a lei de Moisés, por que não aguardais? Eu falei, vixe, Maria, né? Se eu ensino meu filho a ser gentil com as pessoas, por que que eu não faço às vezes? Por que que eu não sou gentil às vezes com ele? Se eu ensino meu filho que ele precisa fazer determinada coisa, né? Por que que às vezes eu não faço? Então, meio que me chamou a atenção, foi uma correção pra mim, né? Eu tenho que fazer o que eu ensino pro meu filho, porque senão é o que Deus vai perguntar pra mim. Tá ensinando ele a fazer isso, mas tu tá fazendo diferente? Como assim, né? Tu tá, tu tá limitando o acesso a telas pra ele, mas por que que tu tá aí passando um tempão no Instagram, nas mídias sociais, na frente do teu celular, quando teu filho tá do teu lado? Foi um chega pra lá pra mim, assim, uma chamada de atenção. E aí ele fala sobre o que eu achei bem legal, a questão da lei de Moisés, né? E vem toda aquela conversa. Tá, vocês estão ensinando a lei de Moisés, mas a salvação vem por Moisés, pela lei de Moisés? E eles falam, sim, é pela lei de Moisés que vem. Ele fala, não, gente, peraí, vocês estão tudo errado. Vocês estão perdendo o foco. E aí o que eu acho muito bonito e muito legal é que todos os capítulos seguintes é Abinadi profetizando e falando sobre Jesus Cristo e criando essa conexão do porquê que existe uma lei e que ela não é o fim de tudo. O objetivo não é simplesmente guardar a lei, ser obediente e bonitinho. O objetivo é a gente se achegar a Cristo. Me levou a pensar muito sobre também como eu estou ensinando os meus filhos. E eu estou ensinando eles, eu estou ensinando as leis, as regras, os mandamentos, como se esse fosse o objetivo final, ou como se eles fossem simplesmente uma maneira para eles se achegarem mais a Jesus Cristo e para eles encontrarem a remissão dos pecados deles através de Jesus Cristo. E é magnífico, maravilhoso. Abinadi é o cara. Ele é muito bom de ensinar realmente essa doutrina, a doutrina de Cristo. E eu achei no capítulo 13, versículo 28, ele diz assim: E digo-vos mais ainda que a salvação não se alcança somente pela lei. Eu achei legal que ele falou somente, em vez de que a salvação não se alcança pela lei. Eu achei interessante isso, porque parece que a lei existe uma parte nessa, né, pra gente alcançar a salvação, mas não é somente nela. E se não fosse pela expiação que o próprio Deus fará pelos pecados e iniquidades de seu povo, eles inevitavelmente pereceriam, apesar da lei de Moisés. E aí me veio à mente a terceira regra de fé, só para eu não falar Eles, errado, né? eu acho. Fala aí, Bianca. Cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, é perfeito. Nós temos a terceira regra de fé, que é exatamente o que Abinadi ensinou para o rei Noé e os sacerdotes dele. Nós somos salvos por meio da expiação de Cristo. É Cristo que nos salva ao nós seguirmos as leis e ordenanças do Evangelho. E o que são as leis e ordenanças do Evangelho? É a quarta regra de fé. Fé, arrependimento, batismo, por imersão, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. A gente persevera até o fim, a gente segue esses princípios, essas leis e ordenanças do Evangelho por meio dos mandamentos, né? A gente vai na igreja para quê? Para tomar o sacramento, para renovar aqueles convênios. Nós vivemos a palavra de sabedoria, a lei da castidade, eles são mandamentos não só por si só,
Porque a gente vai falhar em algum momento em seguir esses mandamentos. Infelizmente, por mais que a gente não queira falhar neles, né? E aí vem a expressão de Jesus Cristo. Então é conectado, não é só um ou só outro, é uma conexão. E Abinadi ensina de uma maneira magnífica isso.